Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Alencar e é aqui que eu compartilho teologia com você toda semana, na terça e na quinta. Se você ainda não é inscrito no canal e quer saber mais sobre teologia, já se inscreve aqui e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo para você. Nessa semana, inclusive, na terça-feira, eu soltei um vídeo sobre as distintas áreas da teologia. Eu recebi algumas perguntas sobre o que era teologia exegética, principalmente, porque eu já tinha falado um pouquinho sobre bíblica e sistemática. Então eu decidi gravar um vídeo completo sobre as distintas áreas da teologia. Se você quer saber mais, clica aqui no card aqui em cima que você vai ter acesso a esse vídeo. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre organização de estudos. Então, às vezes, você olha para um livro da Bíblia e pensa assim, quer saber, eu vou fazer um estudo nesse livro da Bíblia aqui. Como é que a gente faz isso? Que tipo de materiais podem nos auxiliar? Que caminho que talvez você pode percorrer para fazer esse tipo de estudo? E como isso, inclusive, pode construir uma mentalidade teológica bastante sólida para o seu ministério, para a sua vida pastoral, ou se você é um professor, para o seu pensamento teológico como um todo. Se você quer saber sobre isso, se liga nesse vídeo. Então, quando eu comecei a lidar com o ensino da teologia, a primeira coisa que eu fiz foi ensinar teologia bíblica. Foi a primeira área da teologia que eu comecei a ensinar. E principalmente pensando na teologia no sentido assim, vamos ver o que a Bíblia diz como um todo. E eu ensinava teologia bíblica de Gênesis a Apocalipse. E para você lidar com a teologia dessa forma, você tem que lidar livro por livro. Então você começa em Gênesis, progride para Êxodo, e aí eu passava vários dias estudando só um livro. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que quando você fica muito tempo em um livro, você acaba criando uma mentalidade teológica sobre aquele livro. Você acaba criando um pano de fundo muito claro sobre um livro que ele está sendo repetido na sua cabeça. Coisa que às vezes não acontece quando num final de semana eu vou dar um ensino em Romanos 8 e no outro final de semana em 1 Timóteo 2, por exemplo. São cenários distintos, os receptores são distintos, o cenário onde Paulo se encontra em ambas as cartas é distinto, o contexto, o conteúdo é distinto. E quando você fica focado em um livro, você acaba criando uma mentalidade completa sobre aquele livro. Inclusive os reformadores, eles tinham o hábito de pregar sequencialmente. Então, do tipo assim, eu estou lidando com Gálatas, eu começo, e inclusive esse é o livro que eu estou trabalhando agora. Eu começo em Gálatas, eu vou do verso 1 ao 9, depois eu vou do 10 ao 13, e assim por diante, sequencialmente até terminar o livro de Gálatas. Depois ia para o outro livro e por aí vai. Isso cria em nós um cenário muito claro da organização bíblica, da teologia bíblica, e como cada um desses livros ele pode servir e funcionar. E não apenas isso, mas você aproveita melhor as coisas, porque se hoje eu faço um ensino sobre Romanos, semana que vem eu faço sobre Timóteo, eu vou ter que aprender dois contextos diferentes em 2 semanas. Quando eu começo algo, por exemplo, em Romanos hoje, Romanos 1, começo a estudar, vejo aquele contexto, fica muito mais fácil eu estudar o contexto de Romanos 2, depois do 3, depois do 4, porque são leves adições que eu vou ter que fazer aquilo que eu já sei para continuar desenvolvendo aquele livro. Agora, quando você pula de um livro para o outro, você vai ter que começar do zero a construir aquele contexto e por aí vai. Então eu quero mostrar um pouquinho sobre como é que eu faço isso no exemplo de Gálatas que eu estou fazendo agora, para você ter uma noção de como você pode aplicar isso aos seus estudos de cada livro. Bom, agora como é que a gente faz isso, né? Tem vários caminhos para fazer isso. Eu vou explicar um caminho que para mim faz todo sentido e que talvez possa te ajudar se você está começando do zero. Não saia, antes de tudo, não saia comprando coisas só porque eu falei, só porque pareceu que te agradou ou que você vai conseguir ler e lidar com tudo isso, principalmente se você está começando, tá bom? Mas número 1, o que você precisa ter para você fazer um estudo de um determinado livro? Bíblia. Só que quando eu estou falando Bíblia, eu quero te propor uma coisa, que você tenha a sua Bíblia preferida e que você tenha uma Bíblia que contraste com ela no sentido de linguagem, tá? Então assim, ó, por exemplo, a minha Bíblia preferida é a NVI. Eu gosto muito da NVI. Leio praticamente todas as versões que existem, mas a NVI é a que eu mais tenho familiaridade, minha Bíblia preferida. Ela é uma Bíblia que traz uma linguagem um pouco mais contemporânea, mesmo sendo muito fiel ao texto original. Então, entre contemporaneidade e fidelidade, ela tá bem aqui no meio, ó. Eu sou super fiel e super contemporâneo ao mesmo tempo. Agora, o que contrastaria com ela? Se eu pensasse em uma Bíblia que ela fosse ou super contemporânea, abandonando a fidelidade, ou fosse super fiel, abandonando a contemporaneidade, né? Do tipo assim, entre esses dois extremos que eu tenho aqui, eu tenho do lado de cá, por exemplo, a ACF, Almeida Corrigida e Fiel. A ACF é o tipo de Bíblia que você tem que ler com um dicionário junto, porque ela ela é tão fiel no sentido assim, não é que as outras não sejam, mas é que ela opta traduzir palavra por palavra com a maior transliteração possível, ao ponto de que, mesmo que isso não faça sentido no português moderno, porque a gente não usa mais essa palavra, ela não tá nem aí. Eu vou usar essa porque isso aqui é o que está mais próximo
que eu consigo chegar do texto original palavrinha por palavrinha, mesmo que você tenha que usar um dicionário. Então essa é a proposta da ACF, por exemplo. Por outro lado, eu tenho a NTLH. A NTLH, ela não está nada, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela não está nada preocupada em palavrinha por palavrinha, ela está preocupada em contemporaneidade. Como é que eu vou traduzir as verdades, as sentenças, as frases, os contextos, de forma mais fácil de ser digerida por alguém que está começando no Evangelho até alguém que já está há anos no Evangelho. Então a NVI está no meio delas. O que geralmente eu vou fazer? Eu vou abrir, eu tenho um programa chamado Logos, onde ele compara várias Bíblias. Mas no teu caso, se você não tem como comparar isso de forma digital, você pode ter duas Bíblias físicas. A NVI, por exemplo, e a ACF. Ou seja, uma mais moderna e uma bem clássica. Por que que isso é legal? Uma, ela vai servir para te mostrar o texto do jeito que você está acostumado. E outra, ela vai te servir para abrir sua mente para detalhes que você não perceberia porque você está acostumado. Então é aí que vai se encaixar essa outra, por exemplo, mais erudita, mais tradicional possível, né? Mais rústica, vamos dizer assim, né? No sentido de que fala um português que a gente nem fala mais. E ainda a gente tem uma Bíblia que ela não é uma tradução, mas ela é muito famosa aqui no Brasil, que é a Mensagem, de Eugene Peterson. Por que eu estou falando que ela não é uma tradução? Porque todas as que eu falei aqui, e várias outras, elas foram traduzidas da Bíblia original, né? Do grego, do hebraico e do aramaico. A Mensagem, ela não é uma tradução. A Mensagem foi uma Bíblia que o Eugene escreveu. O Eugene Peterson, é como se ele tivesse lido a Bíblia dele, na linguagem dele, ele leu em inglês, né? Mas digamos que ele seja brasileiro. É como se ele tivesse lido a Bíblia na NVI e falou assim, tá bom, agora eu vou reescrever com as minhas palavras. Como é que eu entendi essas coisas? A mensagem é isso, tá? Ela não é uma tradução, ela é uma transliteração. Eu vou traduzi-la nas minhas palavras, ok? É isso que ele faz na mensagem. Só que ela é legal para efeito de comparação, né? Para você comparar ainda mais como é que alguém entendeu. Ela serviria até como uma espécie de um comentário. Então essa é a primeira coisa que eu diria que você precisa pensar para você começar num estudo de um livro. Segunda coisa, comentários bíblicos, tá? No comentário bíblico é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que gasta muito dinheiro e não sabe nem como usar um comentário bíblico. Porque o mundo dos comentários bíblicos, ele é um mundo à parte, ele é gigantesco. A gente tem tipos de comentários bíblicos: exegético, técnico, pastoral, expositivo, devocional. Tem tipos de comentários bíblicos, tá? E cada um desses comentários bíblicos está tentando fazer um estudo do texto com propostas distintas. Se você está começando a mergulhar nesse universo de estudo bíblico, o melhor comentário que você pode começar é um comentário de cunho expositivo. Comentários que estão preocupados em expor o texto. O que significa expositivo? Significa que ele está preocupado com me explicar o texto. Tá? E você pode pensar, tá, mas não é isso que todos os comentários estão fazendo? Sim, mas com graus diferentes. O expositivo, ele está no grau assim, acessível por todos. Do tipo, ele quer trazer o significado do texto, ele vai te explicar um contexto da carta ou do livro que é menor, em 20 páginas, 30 páginas talvez, e vai trazer geralmente aplicações práticas, do tipo assim, como é que eu vou traduzir isso nos dias de hoje, e por aí vai. Então, comece pelo expositivo, principalmente se você não tem familiaridade com outros textos. Vou dar um exemplo disso. Eu estou, por exemplo, estudando Gálatas. Estou escrevendo uma série de sermões em Gálatas. Separei aqui alguns comentários que eu estou usando. Isso aqui é um comentário expositivo de Gálatas, expositivo/pastoral, do Tim Keller, tá? Tim Keller escreve 200 páginas, pequenininho. O que ele vai fazer aqui? Ele vai me apresentar o contexto de Gálatas e ele vai ir capítulo por capítulo. Só que ele não vai fazer uma análise de versículo por versículo. Ele vai analisar porções. Tipo assim, verso 1, 2 e 3, me ensinaram isso aqui, ou querem dizer isso aqui. E aí ele vai descrever o significado, a interpretação e por aí vai. Mas a análise é um pouco menos profunda. É tipo assim, vou te explicar o que tudo isso significa. São comentários positivo/pastoral, tá? Agora olha esse. Esse aqui é do Bruce. É um comentário exegético, ó. Tá escrito aqui em cima. Ele tem uma proposta diferente. Então, aqui eu tenho 70, 80 páginas só de introdução a Gálatas, tá? Também a Gálatas. A introdução a Gálatas. Ele tem 420 páginas para tratar 6 capítulos de Gálatas e ele é maior em tamanho também, ó. E não só isso, ele é menor em letra. Aqui você vai ter uma fonte 12, aqui você vai ter uma fonte 10, sem contar as linhas de rodapé, fonte 8, por exemplo. Talvez seja 5, 6 vezes mais conteúdo do que tem aqui. Qual que é a diferença de um comentário exegético? E você vai encontrar muitos desses daqui na internet. Eles são mais difíceis. O Bruce, ele não está preocupado só com a interpretação, ele está preocupado com a exegese.
Ele está preocupado em destrinchar palavra por palavra, versículo por versículo, que implicações cada uma das palavras trazem, mas não é no português, ele vai direto na fonte. No caso de Gálatas, que é em grego, você vai ver que tem muito grego aqui dentro, porque ele vai palavra por palavra, uma por uma. Isso aqui já é um nível 2 de estudo, tá bom? Para você lidar com isso aqui, você tem que ter lidado com isso aqui algumas vezes, porque isso aqui é mais complexo. Talvez você já esteja nesse nível, tá? Exegético. Ainda existem outros tipos de comentários, como o comentário crítico, que daí ele já vai além ainda. São comentários que querem destrinchar até o que eles acham que estavam por trás da mente do autor. Comentários técnicos ou críticos. Como, por exemplo, esse daqui de Lucas, ó. Fundamentos da narrativa teológica de São Lucas pelo Howard Marshall. A gente está falando de algo que vai além da interpretação do texto. Eu estou fazendo uma crítica no sentido positivo, tá? Claro que tem alguns que são no sentido negativo, mas a maioria no sentido positivo, no sentido de eu quero saber até o que estava na mente daquele autor quando ele estava escrevendo essas coisas, o padrão de como a mente dele funcionava e assim por diante. Então a gente falou sobre Bíblia, a gente falou sobre comentário. Essas são as duas ferramentas fundamentais para você fazer um estudo bíblico, tá? Bíblia na tua versão preferida, Bíblia numa versão que contrasta com ela e um comentário expositivo. E aí, se você quiser se aprofundar em outros, tem os outros, técnicos, críticos, exegéticos e por aí vai. Tá? Também tem comentários devocionais, que eu colocaria eles num patamar mais simples, que não, eu acho que eles não entrariam na categoria estudo de livro bíblico, tá bom? Mas digamos que agora você quer ir mais fundo. Eu estudei aquele livro, só que eu quero ir além. Eu não quero só saber de Gálatas, eu quero saber como é que Gálatas se encaixa como um todo na Bíblia, ou como um todo no Novo Testamento. Então, a gente tem, por exemplo, introduções do Novo Testamento. Isso aqui é do Wright, N.T. Wright. Isso aqui é uma introdução ao Novo Testamento, tratando de Gálatas, né? Então, o Wright, ele vai olhar para o Novo Testamento como um todo, como cada livro se encaixa, como toda a cultura é formada e assim por diante. O que é muito legal desse daqui, por exemplo, que ele é todo colorido, ó. Tem mapas, moedas, é quase que uma enciclopédia do caso aqui do Novo Testamento, ó, para explicar todas as questões. Então aqui eu já não estou mais fazendo exame do texto em si. Aqui eu estou olhando para como Gálatas se encaixa no Novo Testamento. Mas tem outras versões, tem, por exemplo, esse aqui se chama Uma Introdução à História, Literatura e Teologia dos Primeiros Cristãos. Mas tem, por exemplo, esse daqui, ó, História do Novo Testamento, do F.F. Bruce. É bem menor, mas é o mesmo objetivo do N.T. Wright, por exemplo. Então aqui nesses eu já estou olhando para como Gálatas se encaixa no Novo Testamento. E eu posso ir além ainda. Como é que a teologia de Gálatas se encaixa na Bíblia como um todo? E aí eu já vou para uma teologia bíblica. Ó, isso aqui é uma teologia bíblica. Teologia bíblica do Novo Testamento. Então aqui a gente já está pensando em como os conceitos de Gálatas eles acabam trabalhando com o Novo Testamento, e não só isso, como é que o Novo Testamento acaba trabalhando uma ponte para o Antigo Testamento e por aí vai. Então você está vendo que dá para ir muito além. Primordial que você precisa pensar é uma Bíblia que seja a que você lida com ela frequentemente, uma Bíblia que você não está acostumado a lidar, para expandir os seus horizontes, um comentário que seja principalmente expositivo. Se você quiser ir um grau além, você pode ir direto para o exegético, tá? Mas isso vai demandar mais trabalho, e o ideal é que você tenha uma base de grego. Dá para fazer sem base de grego? Dá, mas geralmente é bem complicado fazer assim. Aí você pode pensar nessas introduções, né, do Novo Testamento como um todo, igual essa do Bruce ou essa do N.T. Wright, e depois em teologias bíblicas. Além disso, tem outros comentários que eu nem acho que, talvez para mim eles parecem um pouco de perca de grana, que são os comentários históricos culturais. Eles são legais, mas eles são legais quando você não tem esses, porque eles vão servir como apresentação de contexto, né? O que está acontecendo em todos esses cenários, no sentido histórico-cultural. Se você tem esses daqui, isso daqui já vai responder a mesma coisa que os históricos culturais, né? Eles são mais focados nessas coisas e eu acho que eles não adicionam muita coisa. Então é assim que você começaria um estudo, separando esses tipos de materiais, e com certeza todos esses te ajudariam de alguma forma. Novamente, repetindo, Bíblia e comentários são os principais. Depois você pensa em questão de o Novo Testamento como um todo e a teologia bíblica como um todo. Comece o estudo pela sua Bíblia preferida, uma Bíblia que seja que você não esteja acostumado, e um comentário, principalmente expositivo, dessa área, para que você entenda melhor esse livro. Agora os meus conselhos finais para você já começar o seu estudo, tá?
Comece por livros que você tem uma certa familiaridade. Por exemplo, a maioria das pessoas tem uma certa familiaridade com os evangelhos, porque é o tipo de coisa que você não familiaridade, às vezes você não tem familiaridade de ler, talvez, ou tenha, mas geralmente evangelho é o tipo de coisa que está presente em toda a pregação de todo domingo, na maioria absoluta das igrejas. Todo mundo sabe sobre a vida de Jesus num certo grau. Então comece pelos evangelhos. Dos evangelhos, o menor de todos é Marcos. Priorize Marcos. Não só o menor, como a maioria dos comentaristas acreditam que é o primeiro a ter sido escrito. Ou João, que é um evangelho assinótico, um pouco diferente, e apesar de ele ser bastante profundo, ele é aquele tipo de coisa que faz você refletir bastante, né? Então essa é a primeira dica, comece com um livro que você está bastante familiarizado. Segunda dica, comece com livros pequenos. Então não vá para Isaías. Isaías tem 60 e poucos capítulos. Não vá para Gênesis, Êxodo, Salmos, né? Que são livros gigantescos. Comece com livros que são pequenos, que são menores. Terceira dica, priorize livros do Novo Testamento. Por quê? Porque se a gente pensar em contexto, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, todos os livros do Antigo Testamento, a gente está falando de um período aproximado de 4.000 anos de história. Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, a gente está falando de um período aproximado de 100 anos de história. Que tipo de contexto te parece mais fácil conhecer? 100 anos de história ou 4.000 anos de história? Então o Novo Testamento ele acaba se tornando um pouco mais enxuto de você conhecer o contexto como um todo. Priorize o Novo Testamento, tá? Isso não significa que você não pode estudar no Antigo Testamento. Essas seriam minhas 3 dicas finais. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu comentário aqui, deixar sua curtida e eu te espero no próximo vídeo. Semana que vem vamos falar sobre outros temas. Deus te abençoe.